quanto se precisa guardar de dinheiro hoje para que a pessoa possa suprir uma despesa no futuro essencial e que no nosso futuro será ainda mais essencial. Conta rapidamente para nós que cálculo é esse. O que a gente fez? Eu provoquei ela, vinha provocando várias vezes sobre o assunto da velhice. Muitas notícias saem, o IBGE lançou há pouco tempo uma estimativa que em 2070 o Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros será de 83 anos. E a população brasileira começa a diminuir já daqui a alguns anos, que estamos todos envelhecendo, as pessoas com menos filhos, vivendo mais tempo. E aí eu provoquei ela dizendo o seguinte: Fernanda, quanto dinheiro tu acha que tu precisa para poder parar de trabalhar e ter uma vida razoavelmente digna, vamos dizer assim? E aí fomos atrás, quanto que custaria um residencial geriátrico? Né? Olha, se a pessoa só não tiver filhos e precisar morar sozinha e não tiver mais condições. Fomos atrás de quanto é que era o custo disso e a partir daí da conta de chegada. Olha, se hoje custa tanto um residencial geriátrico, vamos estimar que esse valor vai ser corrigido por inflação ao longo dos próximos anos. Como é que a gente poderia investir o dinheiro ao longo desse período, preservando o poder da inflação, com títulos públicos para não correr risco? Resumo da história, Giane. Uma pessoa que em 2070 tenha a idade já de 83 anos, hoje teria 38 anos. Se essa pessoa começasse hoje a guardar o dinheiro e tivesse um retorno ao longo desses anos todos, todo mês colocando um pouquinho, para ela viver só dos rendimentos a partir dos 65 anos da sua aposentadoria, bem antes de 2070, a partir dos 65 anos, para que ela pudesse usar os seus rendimentos dos 65 aos 83, que seria em 2070, para ela pagar um residencial que hoje custa em torno de R$5.000 por mês, ela teria que poupar mais de R$2.300 por mês. Começando aos 38 anos. Começando aos 38 anos. Isso quer dizer que ela vai gastar todo o dinheiro dela se ela morresse aos 83? Não. Nós estamos dizendo que ela viveria dos rendimentos e sobraria uma boa parte daquele dinheiro investido. Se ela quisesse, vamos dizer assim, tomar risco e dizer, olha, eu quero ter o dinheiro para começar a viver dos meus rendimentos e depois consumir aquele capital, ou seja, ela vai terminar a vida sem nada, ela poderia poupar menos do que isso. Mas aí, se ela morresse com mais de 83 anos, ela teria um risco de não conseguir se sustentar. Se essa pessoa deixasse para começar a poupar com os 45 anos, não com 38, mas com 45, esse valor já subiria para 3.600 por mês. Se ela fosse fazer a partir dos 50 anos, pouco mais de R$5.000 por mês, porque ela só teria 15 anos para poupar. E se ela fizesse isso com 55 anos, deixasse só 10 anos para poupar, ela teria que poupar mais de 8.300 por mês. Cálculos aproximados com um retorno de Tesouro IPCA de inflação mais 4%. São simulações. Simulações. Né? Simulações. No mundo ideal, 38 anos até é uma idade já atrasada, né? Para começar a pensar. Para começar a guardar dinheiro. No mundo ideal, né? No mundo ideal. Não quer dizer que quem já passou dessa idade não pode começar agora. Deve começar, né? Deve começar. Esse é um ponto muito importante e eu quis começar o nosso programa aqui porque nós estamos já vivendo, né, a chamada geração sanduíche. Geração sanduíche é aquela geração que já tem pais idosos, né, que precisam de uma ajuda, seja financeira, seja de atenção, um suporte, e ainda ao mesmo tempo tem os filhos pequenos que também exigem atenção. E está numa idade em que ainda se trabalha bastante, né? Então, essa geração está enfrentando essa sobrecarga com famílias menores, ou seja, menos irmãos para dividir, né, esse custo financeiro e também a demanda de tempo que exige. Trabalho, né? Então, essa é uma preocupação nossa, atualmente, da nossa geração, mas que deve ser uma preocupação também maior para nós que não queremos sobrecarregar os nossos filhos. E por isso que esse cálculo é importante para essa geração também agora, né? Porque não queremos sobrecarregar os nossos filhos, né? Financeiramente e de tempo e de demanda também. Eu estava falando antes de começar o programa com o Marcelo e com o Anderson também, e o Marcelo falou, isso que nós não estamos computando outros custos aqui. Claro, sim. Acho que tem dois pontos assim fundamentais. Primeiro, a mensagem é clara, tem que poupar bem antes dos 38, né? Então, começar o quanto antes. Sem dúvida, né?
Eu acho que eu odeio ser alarmista, mas eu acho que frente a um risco de você não ter recurso lá com 80 anos, você tem que fazer o máximo hoje para evitar esse cenário, certo? E acho que outro ponto também que o Wagner comentou é que a tendência com os anos é que a medicina melhore. Então, talvez a gente vive mais do que os 80 e poucos anos. Então, possivelmente vamos chamar esse burnout dele vai ter que durar um pouco mais, né? A gente tem esse alerta mais incisivo, né? Muitas vezes até catastrófico, para ver se sensibilizamos. Mas tem um outro lado, quando a gente começa a poupar e se dá conta do quão bacana é, e a gente vê o juro, né? Que é aquele juro que cresce contra nós quando nós temos uma dívida, nós vemos o juro trabalhando para nós quando nós fazemos investimento, aí é muito bom. Muito bom, gente. Tem um problema, né, Giane? Eu acho que fica mais fácil que o tempo, né? Quanto mais tu tem, mais fácil é. O problema é que a gente não está acostumado a dizer que está investindo. Investir não parece tão bom quanto gastar, né? Então a gente tem uma sociedade hoje que aproveitar a vida, gastar, né? Seja no que for, seja no consumo, seja no lazer, na viagem, isso a gente consegue colocar nas redes sociais. Quando é que tu vê alguém dizendo assim, olha, eu tô conseguindo investir e estou colocando em rede social? Seja por segurança, seja pela cultura nossa, da nossa sociedade, isso não existe. Então, a pessoa que tem o hábito de poupar e de se prevenir, ela ganha, ela se sente bem, mas ela se sente sozinha. Né? E, ao mesmo tempo, todas as outras coisas que fazem a gente perder dinheiro, diminuir o investimento, ter a disponibilidade menor, elas de alguma forma são estimuladas. Então, eu acho que o lado psicológico nesse aspecto pesa muito contra as pessoas. Mas não se sintam sozinhas, não. É muito bom mesmo. E, aliás, quando alguém diz assim, mas tu não está deixando de viver, esse dinheiro tu podia estar vivendo, né? Consumindo. Mas quando tu guarda dinheiro, ainda mais começa cedo, o retorno que tu tem do teu investimento vai ser muito maior do que aquele dinheiro que tu gastaria. E quando tu gasta depois, tu fica até mais tranquilo, né? Nossa, é impagável isso. E nesse ponto, como que a educação financeira ela tem que estar na base, a pessoa entender o quanto ela ganha, o quanto ela tem de gasto fixo no mês, quanto ela tem de gasto variável, como ela entender isso, até para identificar depois o perfil dela de investimento, se ela é um pouco mais conservadora, um pouco mais agressiva, é importante para ela dar a largada antes de pensar realmente em investir. Quanto isso é importante na base. Com certeza. Se pensar no ambiente familiar, né, como é importante desde cedo, né, ter esses exercícios financeiros para mostrar para tua filha ou filho que, né, todo gasto tem vamos chamar assim, uma perda futura, né, que aquele dinheiro que está gastando, de repente, algo que não seria tão importante, poderia ser investido para gerar uma renda passiva daqui a 10 anos ou 15 anos, assim por diante. Eu tenho um exercício fácil, assim, muitas vezes a brincadeira é sempre assim, quando o vizinho troca o carro, a gente fica tentado, né, se tem o dinheiro. Aí eu sempre falo para meus filhos, olha, nosso dinheiro está rendendo lá IPCA mais 7. Preferem esperar mais um pouquinho para a gente trocar o carro, né, e deixar esse dinheiro trabalhar um pouco mais ou trocamos agora? Aí eles, não, para. O carro está novo, pode deixar. O exercício de paciência, né? E eu acho que uma coisa que eu gosto de estimular e faço isso com meus filhos, e eu recomendo a todo mundo, dentro do possível, fazer, é falar com os filhos de fato sobre investimentos, né? Mostrar o quanto que a família tem, aonde o dinheiro está aplicado, quais são os gastos, quanto sobra, eu não digo abrir as contas todas, porque nem sempre isso é possível, mas mostrar, olha, meus filhos sabem exatamente como é que está a distribuição dos nossos investimentos, eles sabem quanto que a gente tem em renda fixa, quanto que tem. Então, por que eu faço isso? Porque se eles não aprenderem como a gente faz, eles não vão poder tirar dúvida, eles não vão poder aprender cedo e as escolas não dão. As escolas sequer têm tem conteúdos específicos. A gente aprende inglês na escola, mas não aprende a cuidar do dinheiro da gente. Inglês nem todo mundo vai usar no Brasil, mas o dinheiro deveria todo mundo saber cuidar, né? Então, são questões de prioridade, assim. Esse é um problema que temos professores com educação financeira a ponto de conseguirem ensinar educação financeira, porque a ideia que se fala é que interessante seria ter o conceito de educação financeira em várias disciplinas, não só na matemática, né? Sim. Mas vamos lá, temos aqui algumas perguntas. O Ademar Júnior, vejo várias postagens e vídeos relacionados a investimentos e sempre que vem o salário me bate uma cruel dúvida. Separa uma parte do salário e investe, independentemente do montante, ou espera o fim do mês e investe o que sobra do salário?